O Diniz, ele sai muito, assim, da ideia, mas você vê que depois o pessoal cobra da imprensa, né? Que a imprensa tem que fazer pergunta mais técnica. Você vai fazer pergunta, às vezes, pro treinador, ele vai fugir. Mas se perguntar pro Diniz o que que hoje é bom no Vasco, eu duvido que ele consiga responder alguma coisa. Se a gente pegar todas as fases do jogo, o Vasco não é um bom time na transição ofensiva, o Vasco não é um bom time na organização ofensiva, o Vasco não é um bom time na transição defensiva, o Vasco não é um bom time na organização defensiva, o Vasco não é um bom time na bola parada ofensiva, não é um bom time na bola parada defensiva. O Vasco hoje ele não consegue jogar com a bola, não consegue jogar sem a bola. A pergunta ao Diniz deveria ser essa. Então, o que que tem de bom? Em qual ponto que o Vasco joga bem? Porque em nenhuma fase do jogo o Vasco hoje é um time bom. O Vasco é bom quando aparece uma individualidade. As duas finalizações, inclusive, do Vasco no segundo tempo, um pouco mais de perigo, elas foram já nos acréscimos com dois garotos da base. Não, mentira. Uma foi o Gomes, uma jogada individual do Gomes, e outra foi uma jogada do Andrei, que é um menino de 17 anos de idade da seleção, sub-17, que entrou ali no finalzinho. O João Vitor também entrou bem, são as duas boas novidades, assim, dois garotos que entraram bem, principalmente o João Vitor, que já tinha entrado bem em outros jogos. Mas fora isso, foram sempre jogadas individuais. E era um momento ali onde o Mirassol baixou linha. Falei que o Mirassol não fez um grande jogo, não. O Mirassol fez um jogo ok para vencer o Vasco, dentro do erro do Vasco, e venceu. Um gol contra, um erro crasso ali para mim do Cuesta, e depois uma entregada na saída de bola. O Mirassol fez o mínimo e saiu com a vitória. No finalzinho baixou a linha de marcação, dificultou para o Vasco. O Vasco foi dar dois chutes já no fim da partida, depois dos acréscimos. Então, assim, o Diniz ele descola da realidade de uma maneira muito clara. Muito clara. Essa avaliação ela só pertence ao Diniz. Qualquer outra pessoa que viu o jogo do Vasco vai discordar que o time tem jogado bem. Não tem jogado bem. O Vasco não jogou bem a final da Copa do Brasil e, aliás, o melhor jogo do Vasco na reta final foi contra o Corinthians, onde o Vasco foi um time reativo. O Vasco, no primeiro jogo da decisão contra o Corinthians na Copa do Brasil, foi um time reativo e aquele Vasco foi muito bem, que não era dentro dessa ideia que o Diniz tem quase sempre de jogo. Mas isso acontece com o Vasco de maneira recorrente. Todo ano, já falei isso aqui umas 5 ou 6 vezes, todo ano o Vasco acha que consegue jogar mais do que realmente consegue. Todo ano o Vasco tenta arriscar um pouquinho mais na saída de bola, tenta ser um time de posse de bola e todo ano o Vasco fracassa e muda de treinador no meio do caminho. Esse ano começou com o Diniz e possivelmente se continuar nesse ritmo não vai terminar com o Diniz. A tendência é essa. Não vejo o Diniz hoje com esse discurso e com esse futebol. Não é esse futebol contra o Mirassol não, tá, gente? Ou contra o Flamengo. É um discurso dos últimos 14 jogos do Vasco. 14 jogos do Vasco é quase um turno inteiro de brasileiro, contra times da Série A. São 14 jogos contra times da Série A e 2 vitórias. Você imagina num turno, se você refletir isso para 3 vitórias em um turno, esquece. Então, assim, não é um momento, não é ser oportunista numa derrota. É uma sequência de 3 meses. E aí a gente precisa lembrar que o Vasco, é muito raro o Vasco começar um ano com um treinador que terminou o ano. Isso deveria ser uma vantagem. Porque a gente vê o Botafogo, que acabou de trocar de treinador, muito mais organizado do que o Vasco que manteve o treinador. Então não é que o trabalho do Diniz começou em janeiro. O trabalho do Diniz começou tem 6 meses. Já era para estar muito mais avançado, mesmo sendo início de temporada, como o Botafogo mesmo se apresenta dessa maneira. Ô Garoni, pois é, quero te perguntar em cima disso, só pra gente fechar o assunto do Vasco, aqui pra gente falar também do Botafogo, falar da final da Supercopa, tem final da Supercopa, tem o jogo que decide o troféu da Supercopa domingo, Flamengo e Corinthians e Flamengo em Brasília, então só pra gente encerrar esse assunto. O Vasco pega agora na sequência Madureira em casa, São Januário e Chapecoense em casa. São aqueles 2 jogos sob medida para o Diniz aliviar a barra dele, para resolver, para tirar a corda do pescoço. Por outro lado, se algo der errado nesses 2 jogos, eu estaria errado, estaria sendo precipitado de achar que ele pode cair nessa sequência desses 2 joguinhos aí, Garoni? Eu acho que não. Eu acho que não seria precipitado a sua parte. Porque, assim, eu acho que a chegada na final da Copa do Brasil aliviou muito a barra do Diniz. A possibilidade de um título, a expectativa de um título e, obviamente, a grana que entrou dentro do clube. E o Pedrinho gosta muito do Diniz, sempre gostou. Então, é um cara que tem a confiança ainda do presidente, do Pedrinho, que é presidente do Vasco. Agora, não é possível que dentro do Vasco ninguém esteja analisando esse todo, esse pacote completo do que tem sido os últimos 3 meses de trabalho. E, assim, se fosse outro treinador, eu acho que ele já teria caído, tá? Se não fosse o Diniz, que tem esse apreço todo do Pedrinho, eu não tenho a menor dúvida de que já teria caído. Por muito menos o Carille caiu, tá? Tô falando que o trabalho do Carille era melhor do que o do Diniz ou algo do tipo, não. São trabalhos totalmente distintos. Mas por muito menos um treinador menos prestigiado já teria caído do Vasco.
Agora, se perder contra o Madureira, eu não sei, porque é um jogo ali de carioca, não sei nem se vai com o time titular. Agora, se perde para a Chape dentro de casa, eu acho que seria uma situação muito complicada para o Diniz, não pelo início só ruim, mas que o Vasco terminou muito mal também o Brasileiro do ano passado.